eu quero deixar com vocês três pedidos que Paulo fez aos presbíteros da igreja quando ele se despediu da igreja de Éfeso. Paulo estava caminhando para o final da sua vida, e ele encontra-se com os presbíteros da igreja, e ele faz algumas solicitações. Eu vou destacar rapidamente 3 solicitações. Paulo, na sua palavra final a Éfeso, ele pediu integridade por parte dos líderes da igreja. Integridade. Paulo disse: eu servi com humildade. Você pode ler depois o capítulo 20. E eu recomendo a vocês que vocês sirvam com integridade, que as novas lideranças sirvam com integridade, vivam de maneira que a conduta inspire outros a seguirem a fé e a retidão que nós temos no Evangelho. Paulo recomenda também aos presbíteros a honrarem o legado da igreja. E eu gostaria de deixar com vocês também a recomendação de Paulo: honrem o legado da igreja adventista da promessa. Honrem o legado daqueles que vieram antes de nós, daqueles que iniciaram. Honrem o legado. Demonstrem compromisso com a palavra de Deus, fidelidade doutrinária. Paulo recomenda aos presbíteros a terem firmeza doutrinária. Eu recomendo aos irmãos e irmãs da igreja da promessa, aos líderes aqui presentes, aos líderes que estão na sala virtual, sejam fiéis doutrinariamente. Irmãos, as novas gerações vão aprender conosco. Menino aprende a ser gente com o pai e com a mãe. Crentes aprendem, crentes novos aprendem com crentes maduros. Sejam fiéis doutrinariamente. Sejam fiéis doutrinariamente. Cuidem de vocês e da doutrina. Não tenham vergonha das doutrinas da igreja adventista da promessa. Não tenham vergonha do pentecostalismo clássico da igreja da promessa. Honrem a igreja adventista da promessa. A igreja da promessa precisa de homens e mulheres fiéis. Paulo recomenda aos presbíteros da igreja de Éfeso o zelo pelas ovelhas. Paulo diz assim: vocês têm que cuidar dos irmãos. Paulo vai dizer: os irmãos foram comprados pelo sangue da cruz. Cuide dos irmãos, cuide das irmãs, cuidem dos velhinhos da igreja. Cuide, irmão, dos irmãos mais velhos. Cuide dos irmãos. Nós vivemos uma época que o pessoal fala que não precisa mais visitar crente. Se você tem esse pensamento, deixa aqui, não diga mais isso. Não precisa mais visitar crente. Tem que visitar crente sim. Tem que visitar novos convertidos sim. Sejam zelosos no serviço pastoral. Cuidem dos irmãos, das irmãs, com zelo, com atenção, com amor. Assim como Paulo orientou os presbíteros de Éfeso a cuidar com zelo dos crentes, eu encorajo as novas gerações de pastores, pastores novos, missionárias novas, a cuidarem de pessoas, dos crentes em Cristo Jesus, dos que foram comprados e lavados do sangue de Jesus. Por fim, Paulo diz para os presbíteros: tenham responsabilidade missionária. Tenham responsabilidade missionária. Paulo vai terminar a sua jornada no capítulo 28 de Atos. Alguns vão dizer, alguns missiólogos, que o 29 é o capítulo que a igreja escreve. É o capítulo que a igreja escreve. Paulo está dizendo para os presbíteros no capítulo 20: tenham responsabilidade missionária. Vocês não podem diminuir a visão que Deus tem para a igreja. Quem comissiona a igreja é Deus, não é uma gestão, é Deus. Eu recomendo a vocês: tenham responsabilidade missionária. Tenha responsabilidade missionária. As novas diretorias regionais tenham responsabilidade missionária. Ousem em nome de Jesus.
Ousem em nome de Jesus. Sejam ousados do ponto de vista missionário. Olhem para o projeto 2032, a nossa linha de chegada no centenário da Igreja Adventista da Promessa. Novas gerações, novas gestões. Olhem para o projeto 2032. Queremos formar 100 novos pastores em 10 anos. Nós já formamos, estamos caminhando para 25 novos pastores e missionárias. Nós precisamos plantar 100 novas igrejas em 10 anos. Em fevereiro a igreja deve dar uma prévia, ou maio do ano que vem, daquilo que Deus já nos concedeu de plantio de novas igrejas. Mas eu posso dizer a vocês que nós já plantamos mais de uma dezena de igrejas nesse tempo. Continue focados na plantação de igrejas. Nós precisamos revitalizar 50% das igrejas adventistas da promessa. Sabe por que a gente fala em revitalização, irmãos? Paulo vai dizer que quando o indulto chegasse na igreja de Corinto, por conta de uma espiritualidade equilibrada, eles iam cair de joelhos e iam dizer: Deus está aqui. Igrejas revitalizadas, quando chegarem os pecadores nas igrejas da promessa, eles vão cair de joelhos e vão dizer: verdadeiramente Deus está nessa igreja. Igrejas revitalizadas tocam o coração dos perdidos. Nós precisamos revitalizar 50% das igrejas da promessa até 32. Nós precisamos construir as bases missionárias da África, em Nampula, Moçambique. Nós precisamos construir a base missionária na Europa e Ásia. Irmãos, nós temos pouco mais de 2 bilhões de pessoas que falam hindi e mandarim. A igreja da promessa precisa entrar nesses países com a mensagem poderosa do Evangelho. Ousem sonhar com a grande missão. Nós precisamos chegar a 100 mil novos adventistas da promessa. Nós precisamos ter responsabilidade missionária, irmãos e irmãs, com o projeto 2032. E aqui a gente termina. Que essas 3 recomendações de Paulo, extraídas de sua despedida aos presbíteros da igreja de Éfeso, fortaleçam a liderança da igreja adventista da promessa para a gestão 2024-2027. Que o compromisso com a integridade, o cuidado com as ovelhas e a responsabilidade missionária sejam marcas distintivas dessa nova gestão. Que essa Assembleia Geral seja um momento de inspiração e renovação para todos os líderes aqui presentes, por aqueles que nos acompanham virtualmente. Que a graça e a sabedoria de Deus os capacitem para a jornada que tem pela frente. Chegaremos a 2024, 2027, e o Senhor vai conduzir a igreja adventista da promessa. Que Deus nos abençoe, que Deus complete a obra em nosso coração. E com estas palavras, nós damos abertura oficial à 59ª Assembleia da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa, em nome e para a glória de Deus. Deus abençoe.